gente, a convidar mais um a estar nesse culto, a cultuar o Senhor. Nós estamos dando início, vamos adorar o Senhor, convidar o Espírito Santo. Ele já está aqui, mas nós vamos fazer um convite especial a Ele, com a nossa voz, com a nossa adoração, a se assentar para assistir e depois se levantar para ministrar sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar, juntamente com nossa equipe de áudio, nossa equipe de louvor, com as pessoas que estão aqui presentes, a fechar os seus olhos e nós louvarmos o Senhor, adorarmos o Senhor com a nossa oração primeiramente. Convide o Espírito Santo nesse momento. Convide o Espírito Santo a ministrar na sua casa, no seu coração, na sua vida. Tem uma palavra reservada para você, tem uma porção reservada para você, mas só você pode pegar. Eu não posso pegar e te entregar, mas você pode. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, boa noite. Espírito Santo, no nome de Jesus, nesse momento nós convidamos o Senhor a se assentar aqui no nosso meio, a estar aqui no altar, no meio dos levitas, a estar junto com o pessoal da produção, a estar no meio dos irmãos, a estar aqui no altar ministrando. Nós te convidamos para tudo que é importante aqui nessa noite, Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nada seja a respeito de pessoas, que nada seja a respeito de igreja, templo, mas que seja tudo a respeito do Senhor. Que o louvor seja ao teu respeito, Espírito Santo, que a palavra, que a adoração, que a organização, que cada pessoa, que tudo que aconteça aqui seja ao teu respeito, porque não há nada mais importante, não há nada que seja mais primordial do que vir para a tua casa e o Senhor ser o centro de todas as coisas. Não há nada mais importante. Nós viemos aqui para te colocar no centro das nossas vidas, Espírito Santo. Nós viemos aqui para te colocar no centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para colocar o Senhor no controle de todas as coisas. Nós viemos aqui te dar novamente o controle das nossas vidas. Espírito Santo, invade nesse momento, toma nesse momento cada lar, cada pessoa, cada coração que foi endurecido. Toma as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente. Nos usa nessa noite para que o seu nome seja engrandecido, para que o nome do nosso Deus eterno seja mais uma vez engrandecido. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja conhecido. Nós te convidamos a estar em todas as esferas, Senhor. Na esfera familiar, na esfera quando se diz respeito ao ministério. Nós te convidamos a entrar em todos os ambientes que pessoas nesse momento estão representando, Pai. As casas, o trabalho, a casa de um parente, aqui o templo. Nós te convidamos, Espírito Santo, toma cada esfera, toma cada ambiente, enche cada ambiente, leva algo especial a cada ambiente. Nós queremos ser um canal de bênção para as pessoas que estão nos assistindo. Nós queremos ser um canal de bênçãos para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão aqui conosco. Que o Senhor nos use, Espírito Santo, no nome de Jesus. Que o Senhor seja bem-vindo. Jesus, seja bem-vindo. Grande Yahvé, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, te engrandecemos e te convidamos, vem nesse lugar. Toma esse lugar, toma as nossas vidas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Efésios 2,14 diz que porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O Senhor derrubou toda a inimizade, derrubou toda barreira, todo bloqueio, tudo que era fronteira, tudo que impedia você de chegar até Ele. E hoje você pode chegar com livre acesso. O seu Deus, Ele não falha. O meu Deus, o nosso Deus, Ele não falha. Adore ao Senhor nesse momento. Eu te convido a adorar o Senhor. Eu te convido a louvar o Senhor. Que Ele seja adorado nessa noite. Coloque o seu coração na presença dEle. Coloque a sua vida na presença dEle. Nosso Deus não falha, querido. O
nosso Deus não erra, não se atrapalha, não se atrasa nem um segundo, nem um milésimo de segundo. Às vezes o desespero tenta nos tomar, mas o Senhor te diz através da palavra dele: tenha calma, eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou aquele que te protege, que te guarda. Se tem sido difícil caminhar, o Senhor através da palavra dele te diz: eu vou caminhar contigo. Se tem difícil ficar de pé, o Senhor através da palavra dele diz: eu vou te colocar de pé. Se está difícil correr, o Senhor através da palavra dele te diz: eu vou correr contigo. E se você acha impossível voar, o Senhor através da palavra dele diz: sobe nas minhas asas, porque você vai voar comigo. Espírito Santo, no nome de Jesus, toma cada coração, traz renovo, traz santidade, traz unção, traz o teu poder, traz a tua unção. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que o Espírito Santo traga essa alegria no seu coração. Que o Espírito Santo renove as suas forças. Que o Espírito Santo renove o seu fôlego de vida. Que o Espírito Santo traga um novo tempo, uma nova visão, um novo desejo no seu coração. Que Ele te renove. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor, querido. Oh, se alegre no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O Senhor quer arrancar toda tristeza do seu coração. O Senhor quer arrancar toda infelicidade e colocar o Espírito Santo dele, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação todos os dias. Ainda que a figueira não floresça, não é o fim, querido, não é o fim. Não é o fim, porque o Senhor disse que não é. O Senhor disse que não é. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque Ele é a sua alegria. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso fôlego de vida. Santifique o nome dEle. Adore. Adore ao Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o seu nome. Obrigado, Senhor, por essa doce presença. Obrigado, Senhor, porque é notável a sua presença aqui, Espírito Santo. É notável a tua presença aqui, Espírito Santo. É notável. Obrigado, obrigado, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Seja adorado, seja adorado. Santo, santo, santo. O teu nome é santo, Deus. Vem nesse lugar. Seja adorado. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos
Nós precisamos de Ti, Deus. Chame a presença de Deus, diga mais perto. Oh, o peso da glória. Oh Deus, ei, mais perto do Senhor, mais perto do Senhor. Mas Ele não vai te parar, querido. Oh. Que o Senhor seja louvado, Deus. Que o Senhor seja louvado, Senhor. Que o Senhor seja louvado. Que o Teu nome seja engrandecido nessa noite, Pai. Porque Tu és vida, Tu és salvação, Tu és refrigério. Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor. Nós entregamos a honra, a glória e o louvor ao Senhor. Pedimos que o Senhor derrame sobre cada pessoa aqui presente, sobre cada pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, aquilo que o Senhor reservou, aquilo que o Senhor preparou para essa noite, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Espírito Santo já se faz presente aqui, já começou a derramar um pouquinho daquilo que Ele preparou dentro do seu coração. Amém? Nós estamos de volta, queridos. Nós estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de te dar as boas-vindas. Nós sentimos saudade de estar aqui juntos, que a live, ela abençoa assim a nossa vida. As lives têm sido bênção, uma forma de, no meio desse problema, desse caos todo, a gente poder estar um pouquinho juntos. Mas nada se compara a estar aqui, a estar na casa do Senhor, a poder cultuar Ele em unidade, receber o Senhor. E nós vamos voltar com tudo no nome de Jesus. Esse tempo que a gente ficou parado aí,
foi bom para alguns e péssimo para outros, porque é um tempo que era para as pessoas terem mais tempo para ler a palavra de Deus, terem mais tempo para orar, mas quando a gente não está em comunhão, muitas vezes quando a gente não está como o corpo de Cristo deve estar, funcionável, muitas vezes a gente se sente fraco para dar continuidade naquilo que um dia a gente começou. Então é compreensível talvez você dizer, não, Marquinhos, nessa pandemia eu não consegui melhorar a minha vida espiritual. Não é de se assustar. Então a gente fala, nossa, 5 meses se passaram, 5 meses que a gente teve a última rede juvenil, 5 meses que a gente teve a última rede juvenil presencial, e talvez nesses 5 meses foram meses de prova, meses de provação para vocês, para muitos de nós. Eu admito que para mim foi mais difícil, por incrível que pareça, orar, ler a Bíblia, ler livros, orei, mas eu achei muito mais difícil fazer isso nesse período de pandemia do que quando nós não estávamos nessa crise dessa pandemia. E eu creio que quando nós não estamos juntos, quando nós não temos esse contato social, quando nós não recebemos essa unção que é transmitida pela vida das pessoas que estão aqui, muitas vezes isso nos faz falta para alcançarmos um nível de proximidade de Deus. Sabia que muitas vezes você é abençoado por aquilo que Deus tem derramado sobre a vida do seu irmão? Sabia que muitas vezes você é o abençoador da pessoa que está sentada ao seu lado? Você transmite aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. E isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Algumas partes às vezes vão estar frágeis, outras partes vão estar fortificadas. E o bacana é que quando nós estamos juntos, quando o corpo de Cristo está em funcionabilidade, aquelas partes que estão mais frágeis, aquelas partes que estão mais fracas vão transmitir aquilo que Deus tem colocado, tem derramado de fortalecimento na vida das pessoas. Nós vamos contagiar, essa é a palavra correta, assim como esse vírus, ele é contagioso. Quando nós estamos cheios de Deus, nós nos tornamos contagiosos também, e as pessoas recebem aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas. Então que o seu irmão aí, que a sua irmã, que as pessoas que se assentarem aí próximo, a gente não pode estar tão próximo assim, mas as pessoas que estiverem aí junto com você, elas possam ser abençoadas por aquilo que o Senhor tem derramado na sua vida. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar antes da entrada nessa palavra. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que a palavra do Senhor seja ministrada no nosso coração. Arranca todo argumento, arranca tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é nosso, para que nós possamos ser cheios daquilo que é do Senhor, daquilo que o Senhor preparou, daquilo que o Senhor reservou. Nós te agradecemos por esse tempo, por estarmos aqui em unidade, por voltarmos às atividades, e que o Senhor nos dê novas estratégias, que o Senhor abençoe cada jovem que não está presente aqui, que o Senhor abençoe cada jovem que está nos assistindo pelas lives, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está nos acompanhando, que o Senhor vá de encontro nesse momento, que a tua palavra, Senhor, vá de encontro com cada pessoa, porque nós queremos ser, como igreja, um canal de bênção, nós queremos ser como jovens, uma fonte de bênçãos, porque o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai, um manancial de água viva, um manancial de águas vivas, e nós queremos fluir esse manancial, para que as pessoas possam receber daquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios 2, versículo 14. Nós já lemos aí no começo, mas é o versículo chave da nossa ministração. Como nos reinventar nesse tempo de crise, como manter a comunhão, como nos reinventar nesse tempo de pandemia. É um tempo difícil, é um tempo de provações. Todos nós vamos ser provados, na área espiritual, sentimental, até na área financeira. Nós vamos ser provados. E hoje a nossa exposição da palavra é a respeito de o que fazer, como fazer, estratégia do que nós podemos fazer para que a palavra de Deus permaneça em nós, e a palavra de Deus permanecendo em nós, as atitudes corretas, as ações de Cristo em nós vão ser visíveis. E nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós vivemos
uma inconstância em todas as áreas, em todas as esferas. Nós precisamos de estratégias para poder continuar. Porque se essa crise, se essa pandemia continuar mais 5 meses aí, será como nós vamos estar daqui a 5 meses? Então Deus, ele quer nos capacitar para continuar. Se você chegou aqui até aqui, se você chegou com um fôlego, com um desejo no seu coração de algo mais, se você chegou, passou esses 5 meses de pandemia e dentro de você arde um fogo, um desejo por aquilo que o Senhor já reservou, eu quero te dizer que o Senhor, ele quer reativar o que estava dormindo, o que estava adormecido dentro de você. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. A palavra de Deus, quando ela entra em nós e é potencializada pelo Espírito Santo, ela traz transformação. Então o Espírito Santo hoje, ele quer simplesmente pegar essa palavra que vai ser ministrada e transformar ela dentro de você. Porque a palavra ministrada, se o nosso coração não estiver preparado, se a minha terra, a sua terra não estiver preparada para receber essa semente, ela não vai germinar. Mas o Espírito Santo, ele quer nesse momento preparar a terra e a semente para plantar. Amém? Efésios 2:14 diz assim a palavra de Deus: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele é a nossa paz. Em meio à situação que nós temos vivido, em meio a esse caos que nós temos vivido, em meio a esse tempo de pandemia que nós temos vivido, nós precisamos nos apegar em uma coisa: que o Senhor é a nossa paz. Que até no meio da guerra, no meio da crise, no meio da tempestade, nós temos o nosso Senhor Jesus como o nosso guia, o nosso condutor, a nossa paz. Se você tem passado por um momento de dificuldade, nesse tempo de crise, eu quero te dizer uma coisa: não se assuste, é normal. O tempo da crise, o tempo das situações difíceis vem para nos provar, para nos testar, para nos colocar daqui a 1 mês, a 2 meses, ou o tempo que for, mais capacitados, mais preparados para aquilo que o Senhor tem reservado para a gente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil sermos cristãos, sermos exemplos, sermos jovens santos no meio de uma sociedade que está toda corrompida, no meio de uma sociedade que esqueceu os princípios, no meio de uma sociedade que não tem mais temor a Deus. Não vai ser fácil, mas é possível. Quando nós entendemos que o Senhor Jesus, quando nós entendemos que quando a palavra dele está em nós, independente da situação, independente do problema, independente da crise, independente de qualquer doença, independente de qualquer pandemia, nós vamos sobressair, nós vamos permanecer de pé. Por mais que às vezes a gente tropece, mas nós vamos permanecer de pé. É preciso passar por essa fase para amadurecermos. É preciso passar essa fase para que nós entendamos que o Senhor tem um propósito nisso. Que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas depois dessa crise. Que o Senhor tem um propósito na vida de cada um desses jovens que estão nos assistindo depois dessa crise. É preciso nós ficarmos de pé, é preciso que a palavra de Deus esteja em nós, para que quando nós passarmos por essa crise, muitos jovens, muitas pessoas que não vão estar de pé, possam contar comigo e com você. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para sermos um ponto de contato nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nessa situação, em meio a toda essa situação. Deus, ele nos tem preparado para que a gente possa estar de pé, para que a gente possa continuar o que ele já começou. Diga assim: sou eu, a quem o Senhor tem preparado. Deus, ele quer trazer a mentalidade, Deus, ele quer trazer sobre nós a mentalidade de Cristo.
Deus ele quer trazer sobre cada um de nós os pensamentos de Cristo. Porque quando nós vivemos, quando nós estamos cheios de Jesus, cheios da palavra do Senhor, cheios daquilo que Ele tem ministrado em nós, até mesmo sem perceber, nós vamos ajudar outras pessoas, nós vamos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Eu quero te falar a respeito de 4 fases que nós vamos passar. De 4 fases que nós precisamos passar para estarmos aptos a ser usados pelo Senhor. E esses 4 estágios eu quero trazer como base a história do povo que Deus escolheu, que um dia estava preso no Egito e foi liberto, mas passou por algumas fases até chegar à promessa. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente chegar até a promessa, vai existir um processo. E nós precisamos passar por esse processo. Esse tempo de pandemia, esse tempo de crise em que nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, como vai ser o dia de amanhã, ele é o processo de Deus na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que nada é por um acaso. Esse vírus, essa situação que caiu sobre nós, caiu sobre a nação, caiu sobre o mundo, não é um acidente, um incidente. No meio dessa crise toda, o Senhor tem um propósito. Assim como o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida, assim como o Senhor tem um propósito na igreja, Deus ele tem um propósito no meio dessa situação. Entender a promessa, independente do que vem pela frente, é o primeiro ponto que nós precisamos observar para conseguir passar por essas 4 fases. Entender a promessa, independentemente do que nós vamos passar pela frente. A primeira coisa para a gente não desistir, a primeira coisa que nós temos que entender, para a gente não voltar para trás, para a gente não entregar os pontos, não deixar o chamado é entender a promessa. Deus tem uma promessa específica para cada um de nós. Deus tem uma palavra direcionada para cada um de nós. E quando nós começamos a esquecer aquilo que o Senhor nos prometeu, quando nós começamos a ver distante aquilo que Deus nos prometeu, nós começamos a desistir. Então, o primeiro ponto que nós precisamos observar é que a promessa de Deus para mim e para a sua vida, ela não tem prazo de validade. Ela não vence, ela não expira. O Senhor continua com a promessa que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos entender que independente das situações que a gente ainda vai passar, há uma promessa para mim e para você. Eu preciso entender que as situações que eu vou viver amanhã ou depois, ou daqui a 2 meses, ou quando eu sair daqui, elas não podem paralisar a promessa do Senhor na minha vida. E quando eu entendo que, por mais que a tempestade venha, por mais que a crise venha, por mais que a pandemia venha, quando eu entendo que depois de tudo isso, que no meio de tudo isso, a promessa do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, nós não vamos voltar para trás. Nós não vamos desistir, porque maior é aquilo que quem está em nós, maior é a promessa que está liberada sobre nós, do que qualquer outra coisa que está no mundo, do que qualquer outra coisa que Satanás pode me oferecer, de qualquer susto que o inimigo tente nos dar. Eu quero te dizer que essa crise vai passar. Eu quero te dizer que as situações difíceis vão passar, porque o Senhor está conosco. Nós saímos na frente. O cristão, aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que têm o Senhor Jesus, são vantajosos. Nós temos uma vantagem em relação às outras pessoas, porque nós sabemos que, assim como Efésios 2,14 diz, Ele é a nossa paz. Que depois de tudo isso, que no meio de tudo isso, Ele continua sendo a nossa paz, queridos. Ele continua sendo a situação que muda todas as outras situações. Ele continua sendo o motivo principal. Ele continua sendo a nossa referência, o nosso ponto de apoio, o nosso equilíbrio. Não desanime, querido. Não desista. Porque independente de qualquer outra coisa, o Senhor é a nossa paz.
O povo de Israel foi chamado por Deus para transicionar de um tempo de sofrimento para um tempo de promessas. Havia uma promessa que tinha sido liberada sobre a nação de Israel. E o povo esperava ansiosamente essa promessa. O povo esperava quando essa promessa iria se cumprir. Muitos ali, eu acredito que já nem acreditavam mais nessa promessa. E muitos desses que nem acreditavam nessa promessa, eu acredito que foram aqueles que morreram no meio do deserto, aqueles que deixaram, que desistiram de Deus, que desistiram da promessa no meio do caminho. Mas nós precisamos passar de pé, confiantes na promessa por todas essas 4 fases. A primeira fase que nós vamos passar, que todos nós, para alcançarmos a promessa, a primeira fase que nós vamos sair, na verdade, é o Egito. O Egito, na verdade, ele representa o pecado, o mundo, as situações contrárias, como nós vivíamos antes do Senhor nos alcançar. Todos nós, antes de conhecermos a Jesus, vivíamos uma vida de irregularidades, de pecados. Mas um dia o Senhor fez uma promessa para mim e para você. Um dia o Senhor prometeu que se você aceitasse Ele seria o seu único e suficiente Salvador. E essa promessa é válida. Essa promessa é válida para amanhã, para os dias de crise, para os dias de dificuldade, para situações difíceis. E quando nós saímos do deserto, conhecemos a Jesus, uma promessa foi liberada sobre a nossa vida. Nós passamos a primeira fase, rumo àquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida familiar, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual. A primeira fase você já venceu, querido. Então você já entrou aqui vencendo a primeira, já vitorioso dessa primeira fase, porque você conheceu a Jesus Cristo. Você decidiu aceitar a promessa que Ele fez para você. Uma promessa que foi retificada lá na cruz. Uma promessa que foi restaurada lá na cruz, que há muito tempo já tinha sido feita sobre a minha vida e a sua vida, e foi restaurada na cruz. E hoje, nós já passamos essa primeira fase e temos direito à promessa. Então, para que eu passe todas essas fases com êxito, eu não posso esquecer a promessa do Senhor para a minha vida. Você não pode esquecer para quê e por que o Senhor te chamou. Às vezes dá vontade de desistir, sim, todos nós temos. Por causa de quê? Das situações difíceis, por causa das crises, por causa dos problemas, por causa do pecado, por causa das propostas. Mas eu quero te dizer que em meio a tudo isso, o Senhor continua dizendo vai. O Senhor continua dizendo prossiga. O Senhor continua dizendo eu sou contigo. O Senhor continua dizendo é você quem eu escolhi. Mas eu, Deus, tão pequeno, tão frágil, não sei falar, não sei nem sequer pregar a tua palavra. Mas eu, Deus, será que é eu mesmo? Querido, o Senhor não se engana. O Senhor não se atrapalha, o Senhor não se confunde. Ah, não, eu fiz confusão, não é você. Muitas vezes o inimigo tenta te dizer isso. Muitas vezes o inimigo tentou me dizer isso. Eu acho que Deus confundiu, não é você. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que Ele não mente. Ele não é filho de homem para mentir, para se arrepender da promessa dele. Há uma promessa liberada, uma promessa que foi liberada na cruz, uma promessa que foi liberada sobre a minha e a sua vida quando eu e você, quando nós aceitamos a Jesus. Você passou a fazer parte do plano da salvação. Você passou a fazer parte da família de Cristo. E hoje nós somos uma família, hoje nós somos um povo separado, um povo escolhido, eleitos para uma grande história. Está sendo escrita uma grande história no nosso bairro, na nossa família, na nossa juventude, ao seu respeito. A continuação dos atos que os apóstolos começaram um dia se chama Ediana, se chama Maria, se chama Sara. A continuação dos atos que começaram a ser feitos, que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, continua através da sua história, continua através da minha história, continua através da nossa juventude, continua através das nossas vidas. E o Senhor quer dar continuidade. Nós precisamos passar pelo processo que o Senhor tem feito
para que nós estejamos mais preparados, para que nós estejamos mais capacitados. O Senhor não vai nos deixar viver as promessas sem ter preparação, sem estar preparado para recebê-las. Sabe por quê? Porque senão nós vamos as desperdiçar. A segunda fase que o povo ali passou e que é necessário para que nós possamos viver a promessa foi o Jordão. Depois que o povo ali saiu do deserto, o primeiro escape que eles tiveram ali foi o Rio Jordão. E o Jordão representa o batismo. Quando o Senhor nos faz tornar parte dele, nós fazemos como se você fosse um pedaço do corpo de Cristo. O Senhor pega você assim, ó, e implanta nele. Agora você faz parte de mim. Então cada um de nós somos um pedacinho ali do corpo de Cristo. E o Jordão ali foi o selo de Deus sobre o povo de Israel. Agora vocês são parte de mim. Agora vocês são o meu povo. E eu sou o seu Deus. E o Senhor fez isso conosco quando nós aceitamos Ele, quando nós batizamos, quando nós recebemos, quando nós passamos ali pelas águas, quando nós aceitamos Ele como nosso suficiente Salvador. Nós passamos por mais uma fase. Mas tem um problema nessa fase. Muitas vezes nós passamos por essa fase, nós passamos pelo batismo ou pela aceitação de Jesus nas nossas vidas. Mas a conversão verdadeira que tira o cristão do mundo, a santificação que tira o mundo do cristão, não consegue permanecer em nós. Nós nos perdemos no meio do caminho. E assim foi com o povo de Israel. Depois que eles passaram pelo primeiro, saíram do deserto, passaram pelo Jordão, fizeram um pacto, uma aliança com o Senhor. A palavra de Deus fala que depois que eles passaram ali, chegaram no começo da caminhada, eles comemoraram, eles tabernacularam, eles adoraram, sacrificaram a Deus ali para comemorar aquela nova vida, aquela nova conversão. Assim é conosco, quando nós aceitamos a Ele, quando nós passamos pelas águas, ou quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor, nós festejamos, porque uma nova vida é liberada sobre nós, e a antiga vida, o velho homem, ele fica afogado ali no passado. Só que o problema maior é que no meio do caminho, depois que passamos o Jordão, vão existir situações, vão existir problemas, vão existir crises, circunstâncias que vão tentar tirar a verdadeira conversão, que vão tentar tirar a santificação que você recebeu, que tirou o mundo de você, que tirou a sujeira que o mundo trouxe sobre você. Mas para cada situação contrária, Deus tem uma situação favorável para você. Para cada situação contrária que Satanás vai te oferecer, para cada situação contrária que o mundo vai te oferecer, que as circunstâncias, que os amigos, que as pessoas lá fora vão te oferecer, Deus tem uma situação favorável para te colocar de pé, para te dizer prossiga, para te dizer continue. O nosso maior problema é que muitas vezes os nossos ouvidos e os nossos olhos estão tampados, estão fechados, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas só há um meio de continuarmos ouvindo o Senhor. Só há um meio de fecharmos os nossos olhos, depois que passarmos do deserto, para aquilo que o pós-Jordão vai nos oferecer. Que depois que sairmos do Egito, só há um meio de continuarmos firmes na palavra de Deus, com a intervenção do Espírito Santo de Deus. Não tem como manter a palavra de Deus, não tem como manter a verdadeira santificação, a verdadeira conversão, se não houver uma intervenção do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para firmar essa palavra, para firmar a santificação em nós, para firmar a verdadeira conversão, o verdadeiro nascimento em nós. E nós só vamos alcançar o favor do Espírito Santo, nós só vamos alcançar a vontade, o desejo do Espírito Santo,
quando nós criarmos um relacionamento com Ele, quando nós criarmos uma intimidade, uma vida, um cotidiano com Ele. E aí a gente cai novamente naquilo que a gente tem sempre pregado, naquilo que a gente sempre tem falado, naquilo que a gente tem sempre batido na tecla. Uma vida verdadeira de oração, uma vida verdadeira de leitura da palavra de Deus, por mais que pareça que não está tendo efeito. Mas é isso, a palavra de Deus, a vida de oração, é que traz o Espírito Santo de Deus para dentro de mim, para dentro de você. Porque o que tira o pecado da gente é quando nós começamos a viver a palavra. Não tem como você viver a palavra de Deus e estar cheio de pecado. Porque se você estiver vivendo a palavra de Deus, se nós estivermos vivendo segundo a vontade de Deus, nós não vamos viver uma vida de pecado. Por mais que nós pequemos, por mais que a gente erre, por mais que a gente às vezes cometa alguns vacilos, por mais que às vezes a gente se corrompa, mas o Espírito Santo todos os dias vai te lembrar, vai te ajudar a passar pelas águas novamente, a ser lavado pelo sangue de Jesus novamente. E só Ele pode fazer isso. O seu pastor não pode fazer isso. O seu líder não pode fazer isso. O seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, ninguém pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode te levar todos os dias novamente para as águas que te deixam limpo, que te dão vestes limpas, que te dão o direito de fazer parte novamente da promessa de Deus. E esse também é o processo que nós precisamos passar todos os dias para viver a promessa de Deus. Esse é o processo que nós precisamos viver todos os dias, o da vida de oração, da vida de leitura de palavra. É difícil, não é fácil. E não vai ser depois dessa palavra. E não vai ser depois desse culto. E não vai ser depois que você chegar na sua casa. Mas me mostra onde que a palavra de Deus fala que seria fácil depois que você aceitasse Jesus, querido. Me mostra onde que na palavra de Deus que diz que seria mais fácil depois que o Senhor entrasse no seu coração. Pelo contrário. A Bíblia fala o contrário. Não tereis aflições. Você vai ser afligido, você vai ser provado, você vai ser tentado. Mas tenha bom ânimo. Seja corajoso, seja forte. Tenha bom ânimo. Porque mesmo assim, eu vou estar com você. Mesmo assim, eu sou contigo. Mesmo assim, eu estarei contigo. Essa é a palavra do Senhor, não sou eu que estou inventando isso. A palavra do Senhor diz isso. Que você vai ser afligido mesmo. Que nós vamos passar pela crise mesmo, mas Ele ainda assim está conosco. Você vai passar pelas crises na vida espiritual, na vida de oração. Você vai passar pelas crises no seu devocional. Eu mesmo já passei por várias e várias crises. Às vezes até passo ainda na vida espiritual. Mas nós precisamos fazer pé firme. Nós precisamos lutar todos os dias. Tem dias que eu oro de manhã, por exemplo, e parece que a minha oração não valeu de nada. Mas se eu parar para pensar com a minha carne, com as minhas ações, com os meus argumentos, no próximo dia eu nem vou orar, porque eu vou falar assim, ontem parece que nada adiantou. Ontem parece que a minha oração não valeu de nada. Existem dias na minha vida, existem dias na minha caminhada que eu oro um dia, oro o outro, e às vezes passa semanas e parece que a oração está tão vazia, está tão seca. Mas você lutando, brigando contra tudo aquilo que vem contra você, tá assim. Imagina se você parar. Imagina se você parar. Querido, quero te dizer uma coisa. Não quer dizer que quando a sua oração não tá boa, que quando você não consegue orar bastante, que quando você não consegue ler bastante, quando você não consegue jejuar do jeito que você queria, não quer dizer que o Senhor não está contigo. Mas a sua carne vai te dizer isso. A sua carne vai falar assim, o Senhor não te ouve mais, olha só, você orou ontem, hoje, e a mesma coisa, está do mesmo jeito, parece que não faz mais sentido orar. Quem já se sentiu assim? Eu acho que todos. Mas é isso mesmo que a sua carne vai te dizer, porque se você desistir, se você entregar as cartas, se você entregar os pontos, Satanás sai vitorioso. E a sua promessa vai se distanciar novamente.
Meu amado, Deus, Ele não fala, Ele não age, Ele não interage com você do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Ele faz da maneira dele. E muitas vezes o Senhor se cala assim, muitas vezes o Senhor deixa de ministrar nas nossas vidas, mas por um propósito. Tudo tem um propósito. Mas quando nós fazemos pé firme, quando nós continuamos, mesmo que pareça que nada está adiantando, mesmo que pareça que você não entendeu nada do que leu, que você não recebeu nada do que ouviu, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Amém? A terceira fase é o deserto. O povo saiu do Egito, passou pelo Jordão e entrou no deserto. E ali no deserto o povo passou por uma situação muito difícil, porque eles receberam um chamado, uma promessa do Senhor ali no Egito, passaram por um novo nascimento, por uma conversão, começaram a fazer parte de uma nova história que já tinha sido escrita, entraram no deserto com uma promessa liberada sobre a vida deles, começaram a caminhar, expectativos, confiantes. No meio do caminho vieram as provações, vieram as saudades do passado, vieram os desejos antigos, vieram as vontades antigas, vieram tudo aquilo que um dia eles tinham experimentado lá no Egito. E o povo começou a desanimar, e o povo começou a murmurar, começou a idolatrar, começou a ter desejo de voltar para trás, porque a vida lá atrás era mais fácil, porque eles começaram a achar que a vida lá era melhor. Mas é isso que Satanás vai colocar para nós. A mesa que o inimigo vai oferecer para mim e para você é que do jeito que estava mais fácil, que do jeito que estava você não estava sendo tão provado, você não passava por tantas situações. O deserto, a crise, os momentos difíceis, eles não vêm para te animar, eles não vêm para te falar assim, agora você vai. Eles vêm para tentar te desanimar, para tentar te paralisar. Mas a promessa já foi liberada lá no Egito. E depois que você passou pelo Jordão, o Senhor selou sobre você a promessa. Independente da situação, independente do que nós estamos passando, independente do que você está passando, independente de como está a sua vida, independente de como está a sua caminhada, independente de qualquer coisa, independente do deserto, há uma promessa para mim e para vocês. Há uma promessa para nós, há uma palavra para nós. E nós precisamos nos apegar a ela, queridos. Nós precisamos entender que só assim, entendendo que tudo aquilo que o inimigo nos oferecer, tudo aquilo que o deserto nos oferecer, tudo aquilo que a vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus nos oferecer, tudo isso não se compara ao que o Senhor tem reservado para nós, a que Deus tem reservado para você e para mim. E quando a gente se apega nessa promessa, quando a gente se apega naquilo que o Senhor já falou com você através da palavra dele, através da sua vida de oração, através até de outras pessoas, quando você entende o seu chamado, nada paralisa os seus pés. E ali nós vemos no meio do deserto um povo que tinha uma promessa, que tinha um Deus que acompanhava eles todos os dias, que tinha uma situação favorável para eles, desistindo, porque estava difícil, porque não era do jeito que eles queriam, porque não era na hora que eles queriam, porque não era na maneira que eles pensavam que ia ser. O povo de Israel saiu do Egito com o seguinte pensamento: nós vamos cruzar o Jordão, passar alguns dias de caminhada no deserto e vamos chegar na terra prometida. Essa é a promessa. E a princípio era a promessa de Deus, de tirar o povo e levar até a terra prometida. Mas no meio do caminho o povo começou a ver distante essa promessa, começou a não acreditar mais nessa promessa, começou a ter saudade do que não era a promessa de Deus. Quando nós voltamos para trás, quando nós desejamos as coisas anteriores, aquela vida antiga, aquela vida que nós deixamos na cruz, quando nós desejamos novamente
os amigos do passado, quando nós desejamos novamente as companhias, as festas, aquilo que o Senhor já nos livrou, a promessa começa a parecer impossível para nós. Mas quando nós nos apegamos à palavra de Deus, quando nós insistimos naquilo que o Senhor já prometeu, quando nós insistimos naquilo que nós já fomos transformados, você já foi transformado em um Cristo aqui na terra. O seu corpo não é o mesmo corpo que você tinha antes de conhecer Jesus, quando saiu do Egito. A sua mente não é a mesma mente, o seu coração não é o mesmo coração, tudo foi transformado. Hoje você é imaculado, porque o sangue de Jesus te deu essa possibilidade, o sangue de Jesus nos deu essa possibilidade de sermos imaculados, de sermos salvos, de sermos sarados e de sermos comparados com Jesus. Mas nós precisamos entender, eu preciso entender todos os dias quando eu acordar, todos os dias quando eu sair para o meu trabalho, quando eu chegar, quando eu ir para qualquer lugar, que não vai ser fácil, que eu vou passar por provações, por situações. À noite, quando eu chegar em casa, eu vou ter propostas que vão ser às vezes mais fortes que o desejo de orar. De manhã, quando eu acordar, eu vou ter propostas que às vezes vão ser mais fortes que a vontade de orar. Quando eu chegar em casa, eu vou ter propostas, uma série, um filme, um passeio, uma saída, ou alguma coisa eu vou ter. Alguma proposta eu vou ter, porque aonde há uma promessa favorável, sempre vai haver uma promessa contrária, sempre vai haver algo contrário para tentar te confundir. Satanás é um antideus. Tudo que Deus te dá a favor, Satanás vai tentar te oferecer contra, para que você escolha errado, para que você atrase mais até chegar na sua promessa. Quanto mais Satanás conseguir atrasar a mim e a você para chegar na promessa, mais fácil é dele impedir que nós vivamos a promessa. Mas quando nós entendemos que nós podemos vencer ele todos os dias, quando nós entendemos que nós podemos vencer as situações que têm nos vencido, que eu posso sair daqui hoje, que eu posso entrar na minha casa hoje, que eu posso ir para o meu serviço amanhã, ou para qualquer outro lugar, quando eu entendo que eu posso ir, que o Senhor, Ele já preparou o caminho para que eu possa ir, que o Senhor já preparou o caminho para que você possa ir. Nós não nos confundimos, querido. Nós não vamos ser atrasados pelas promessas, pelas estratégias, pelos planos de Satanás. Amém? E a última fase é a terra prometida. A última fase que o povo ali chegou, alguns chegaram, foi na terra prometida. A terra prometida, ela fala sobre a intimidade com Deus, fala sobre o relacionamento com Deus, fala sobre uma vida no altar de Deus, uma vida na presença de Deus. Depois que passarmos por todas essas fases, fala sobre a sua promessa, sobre a minha promessa. Depois que a gente sair do Egito, passar pelo Jordão, entrar no deserto e permanecer de pé, confiante na promessa, confiante naquilo que o Senhor já preparou para mim e para você, nós começamos a viver o melhor de Deus. Nós começamos a viver o que o Senhor tem reservado para mim e para você. Nós começamos a viver a vontade de Deus. Nós começamos a viver a promessa de Deus. E o Senhor quer nos levar até essas promessas. O desejo do Senhor é que todos nós cheguemos às promessas dEle. E nós podemos viver uma promessa do Senhor, as promessas do Senhor todos os dias. Existem promessas para mim e para a sua vida que vão demorar 10 anos para se cumprir. Mas existem promessas que vão se cumprir hoje quando você chegar na sua casa, querido. Existem promessas que já estão sendo cumpridas aqui agora, nesse momento. Existem promessas que vão ser cumpridas amanhã, porque o Senhor todos os dias trabalha, não para você, mas ao seu favor. O Senhor trabalha ao nosso favor, porque a vontade de Deus é que ninguém, que nenhum de nós se perca, mas que todos sejam alcançados, no nome de Jesus. Amém? Que nós possamos verdadeiramente passar por essas fases, entender que é preciso vencer cada uma dessas fases, que é preciso passar pelas situações que têm nos paralisado e continuarmos de pé. E para isso eu quero te dizer que existem pessoas que podem te ajudar.
Existem pessoas que podem ser um ponto de apoio para a sua vida, para você, para a sua caminhada. Eu acredito que muitos ali no deserto se perderam. Eu acredito que muitos ali no deserto não alcançaram a promessa, porque não procuraram ajuda. Deixaram que os argumentos, que as crises, que as situações, que os problemas, que as circunstâncias fossem tomando o coração deles. Eu acredito que muitos ali foram tomados pelo desejo de voltar para trás, foram tomados pela dúvida, e não procuraram as pessoas certas, e não procuraram os lugares certos para serem ajudadas. Eu quero te dizer que isso às vezes acontece com a gente. Para finalizar, quantas e quantas vezes acontecem coisas no nosso meio, acontecem coisas na nossa casa até mesmo, acontecem coisas no nosso trabalho, que nós vamos deixando aquilo ali se acumular. Acontecem coisas no nosso particular, no nosso íntimo, e nós vamos deixando aquilo lá, uma hora melhora. E nunca procuramos ajuda, nunca procuramos ser ajudados. E aquilo vai virando um problema, vai virando uma situação maior, vai virando uma ferida maior, vai virando uma brecha, uma oportunidade maior para Satanás potencializar aquilo. E aí quando a gente assusta, nós não conseguimos mais ver a promessa, a gente não consegue mais ter desejo pela promessa, a gente não consegue mais ter desejo pela presença de Deus, pelas coisas que um dia o Senhor prometeu. Aquele fogo, aquele anseio, aquele desejo que a gente tinha, começa a se apagar. Mas você tem a oportunidade hoje de novo, de recomeçar, de apertar o start e começar de novo. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Mas não deixe para amanhã essa oportunidade, querido. Porque pode ser amanhã que o Senhor vem para cumprir a última promessa de todas, que é buscar a igreja, que é buscar a mim e a você. Nós precisamos estar preparados. E quando você entra aqui, quando você deixa que essa palavra entre no seu coração, quando você busca ajustar a sua caminhada, você está se preparando para a maior promessa de todas que nós temos, que é ser igreja com Cristo na glória. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra esteja no seu coração, que ela permaneça no seu coração. Nós vamos passar por essas fases. Eu vou passar, você vai passar, nós vamos passar juntos, querido. Nós vamos passar pelas dificuldades, nós vamos passar pelas crises, nós vamos passar por essa pandemia. Depois de tudo isso a gente vai continuar de pé. Você vai continuar de pé, eu profetizo isso no nome de Jesus. Nós vamos continuar de pé, porque o Senhor nos escolheu. E não vai ser qualquer vento de situação contrária, não vai ser qualquer palavra de Satanás, qualquer plano, qualquer projeto do inimigo que vai te parar, não, querido. Porque maior é quem está conosco, maior é quem te escolheu, quem me escolheu, quem nos escolheu como igreja, como juventude eleita, do que o mundo, do que Satanás, do que qualquer outra coisa. Te convido a se colocar de pé, amém? Você que está em casa nos assistindo pela live, eu te convido a orar conosco, a unir a sua oração com a gente. Nós vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor que Ele traga transformação no nosso coração. Se existe dúvida ainda, querido, da promessa do Senhor para a sua vida, Deus Ele vai ter prazer em quebrar essa dúvida hoje. Mas que você aceite que o Espírito Santo traga essa intervenção, que os argumentos, que as situações contrárias, que as dúvidas, que as saudades do passado, do Egito, sejam quebradas, porque só assim o Espírito Santo vai conseguir germinar essa palavra, vai conseguir acender novamente, fazer com que essa chama que ainda está aí, mas está fraquinha, ela seja, que ela cresça, que ela esteja maior. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha sobre cada um de nós.
Que o Senhor venha com transformação. Espírito Santo, nós te damos total autonomia para liberar sobre nós uma transformação genuína, Senhor. Para liberar sobre nós, no nome de Jesus, aquilo que nós precisamos para estar com o coração, com a vida, com os pensamentos em Ti. Que a promessa do Senhor seja restaurada sobre as nossas vidas. Que a vontade do Senhor seja restaurada sobre as nossas vidas, Deus. Nós queremos voltar a Te ouvir. Nós queremos voltar a Te obedecer, Senhor. Nós queremos, no nome de Jesus, voltar, Senhor, a receber o Teu Espírito Santo de volta nos nossos quartos. O Teu Espírito Santo de volta no nosso íntimo, no nosso secreto. Nós Te queremos de volta. Te queremos, Senhor. Queremos viver a promessa, continuar focados naquilo que um dia o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Apaga no nome de Jesus toda história contrária, toda promessa contrária que Satanás tem tentado escrever ao respeito dessa juventude, Deus. E traz em nós, no nome de Jesus, um fogo, Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Prepara essa juventude, Deus. Nos prepara, nos capacita, nos fortalece, Deus, no nome de Jesus. Para que possamos Te obedecer, para que possamos Te ouvir, para que possamos viver para o Senhor. Para que possamos estar em Ti, Deus. Porque Tu és a nossa vida. Tu és a nossa torre forte. Tu és tudo que mais queremos, tudo que nós precisamos, Deus. No nome de Jesus, vem sobre nós. Vem sobre cada jovem. Vem sobre cada um de nós. Traz o Teu fogo. Traz, Senhor. Traz sobre nós, Pai. Nós precisamos. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que entramos, Pai. Não nos deixe, Senhor, sair daqui do mesmo jeito que entramos. Arranca, Senhor, toda dor. Arranca, Senhor, toda enfermidade, Deus, tudo que paralisou os nossos pés até aqui, Senhor. Que possamos sair daqui no nome de Jesus, Senhor, acesos. Que uma nova chama seja acesa sobre nós. Que o desejo ardente pela Tua presença, Senhor, retorne aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Tu és o fogo. Tu és o fogo, Senhor. Nós queremos o fogo novamente, Deus. Nós queremos a Tua presença novamente. Nós queremos a Tua presença novamente. Nós queremos Te conhecer como nós nunca conhecemos, Pai. A promessa fala disso, de viver um novo nível, de viver uma nova intimidade, de viver uma conversão verdadeira que tira o cristão, que tira você do mundo, de viver uma santificação verdadeira que tira o mundo de você, que tira o mundo de nós. Tu és o fogo, Senhor. Tu és o fogo. Eu quero te dizer, querido, que a oferta de Jesus foi aceita para que você pudesse viver a promessa, para que nós pudéssemos viver a promessa, para que cada um de nós pudéssemos viver a promessa de Deus. A oferta foi aceita, o sacrifício foi aceito, para que você tivesse direito, para que nós tivéssemos direito a viver a promessa de Deus, a viver o novo de Deus. Espírito Santo de Deus, toma de volta o Seu lugar, toma de volta a Tua igreja, toma de volta a Tua juventude, Deus. Queridos, um dia o fogo de Deus era para trazer juízo sobre a sua vida, mas hoje esse fogo, ele traz o amor, a presença, a unção do Senhor sobre a minha e a sua vida. Porque a oferta de paz, a oferta de santificação de Jesus foi aceita. E a ira do Senhor se cessou. E o fogo da presença do Senhor hoje está liberada sobre mim, sobre você. Esse fogo te acenda novamente. Esse
e chorar na presença dele. O Senhor quer trazer novamente a alegria de estar aqui, de estar em unidade como igreja. O Senhor quer trazer em nós novamente as promessas que nos faziam sonhar com novos tempos, que nos faziam sonhar, que nos faziam voar. O Senhor quer trazer novamente o desejo no meu e no seu coração de viver uma vida cheia do Espírito Santo. A oferta de Jesus foi aceita por mim e por você, querido, para que nós possamos viver com integridade, para que nós possamos ter o Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, sela essa palavra, sela essa oração no nome de Jesus, sobre cada jovem, sobre cada pessoa, que nós possamos começar de novo, que nós possamos viver cada promessa que o Senhor tem reservado para nós, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Nesse momento, só adore ao Senhor, querido, santifique o nome dEle, diga palavras de adoração ao Senhor. Que o Senhor seja adorado, Deus. Que o Senhor seja entronizado, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, Senhor. Que o Senhor seja louvado, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido. Espírito Santo, lindo, maravilhoso, santo, santo, santo. Nós queremos finalizar esse momento, Espírito Santo, te dizendo isso. Que o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor escolheu cada um desses jovens. Obrigado porque o Senhor escolheu a nós. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, grande Deus, poderoso Rei. Santo, 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 santo. Nós não queremos finalizar de outro jeito, Senhor, mas te louvando e engrandecendo o seu nome, louvando o teu poderoso nome, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade de receber a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nesse momento, eu quero te convidar a se ajoelhar. Nós vamos terminar esse culto. Nós vamos terminar essa oração de joelhos. Eu quero te convidar a ajoelhar. E assim, Senhor, nós declaramos o Senhor que nós queremos estar no melhor lugar onde nós possamos estar, aos seus pés. Nós não queremos só os teus favores, Deus. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos estar na tua presença, Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tudo que nós queremos. Nós te agradecemos e nos dobramos, Deus, aos teus pés. Nós nos dobramos diante do Senhor, te dizendo que o Senhor é o nosso Rei. Nós nos curvamos diante do Senhor, Rei. Nós nos curvamos, Rei, e te dizemos que o Senhor é o nosso Rei. Nós somos os teus súditos, nós somos os teus servos, Deus. Obrigado por poder ser o teu servo, podemos ser servos do teu altar, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. No nome de Jesus, nós finalizamos, nós encerramos de joelhos. Aleluias,
Aleluia. Se coloque de pé agora nesse momento. Se coloque de pé, levante as suas mãos. Eu quero ser E aplauda o Senhor. Marcão, deixa eu te falar, eu cheguei aqui agora. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado, que a palavra do Senhor esteja e permaneça no seu coração. Pode se sentar, nós estamos finalizando. Nós terminamos às 7h30. Eu tenho 5 minutos aqui para entregar alguns avisos rápidos e nós irmos para nossa casa. Que essa palavra ela traga refrigério sobre a sua vida, que essa palavra traga sobre você, querido, algo novo de Deus. Porque o Senhor tem algo novo para nós todos os dias. A misericórdia dele se renova sobre você, a graça dele se renova sobre você, sobre mim todos os dias. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nós vamos, a partir de agora, voltar com os nossos cultos presenciais. Amanhã também nós vamos ter o culto de celebração aqui. E aí a gente vai continuar com a nossa programação. A gente vai colocar lá atrás no quadro e mandar nos grupos novamente como vai ser a nossa escala, a nossa agenda daqui para frente. Até segunda ordem, nós vamos estar aí voltando às atividades. Vamos ver como que a gente consegue fazer para colocar em prática de novo aquele trabalho que a gente tinha começado antes da pandemia. Então, isso aí a gente vai sentar ainda com algumas pessoas que estão nos ajudando aí, com a equipe de trabalho, para a gente se organizar novamente. Agora é tempo de se reorganizar. Nós ficamos parados aí, mas a obra não para, a igreja não para, o evangelho não pode parar. Amém? Então, breve a gente vai ter uma reuniãozinha para a gente deixar tudo já acertado, de como nós vamos trabalhar agora, de como vai funcionar aquela agenda que a gente tinha feito. Os próximos trabalhos, a gente ainda vai ter um congresso aí, no nome de Jesus. Eu creio que a gente vai conseguir fazer, que já estava agendado já, mas a gente vai falar mais pra frente, porque a gente começou agora. Então, acompanhe os grupos lá. Você que está acompanhando a gente pelas lives, acompanhe os nossos grupos. Siga lá o Instagram, o Facebook, o canal no YouTube, para você ficar informado de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer. E Deus tem muito que fazer sobre a nossa vida, sobre a nossa juventude. É um tempo novo, é um tempo de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos viver esse tempo. Amém? Então que Deus te abençoe. Vá para casa com essa palavra, vá para casa com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. E amanhã nós estamos aqui de volta. Tem algum aviso especial que tem que dar, Diogo? Apóstolo? Amém? Então, Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos só orar para nos despedirmos. Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor ministrou nas nossas vidas e que o Senhor continue ministrando ao chegarmos nas nossas casas. E que a Tua palavra permaneça em cada pessoa. Que a Tua palavra permaneça em cada jovem, Senhor. Porque eu sei que o Senhor derramou algo especial sobre cada vida aqui nessa noite. Nos leve em paz, debaixo da Tua graça, do Teu amor, e que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, querido. Nós não podemos nos abraçar, mas cumprimente esse irmão de longe aí, que a gente tem que seguir todas as normas aí, tudo que nós precisamos fazer para que esse vírus não continue se espalhando, mas vá na bênção, vá com Jesus. Deus te abençoe. Amém?